houve muita crítica, foi mudado e criou-se um tipo penal, vamos dizer assim, autônomo, né? Que não está nessa seara da legislação antiterrorismo. O que eu acho que precisa ser esclarecido, primeiro, qual a vantagem de se declarar o PCC ou o Comando Vermelho, vantagem para o Brasil, para o brasileiro, para o povo que está lá na ponta e para mim, que sou operador de direito, sou promotor, para o policial, de classificar o PCC como terrorista. Fora da questão das pessoas acharem no imaginário popular que isso vai agravar a situação do criminoso, vai diminuir, de certa maneira, o crime, ou vai ajudar o Ministério Público, a Justiça e a Polícia. Né? Veja, todos os instrumentos que foram propostos na lei antiterrorismo, que estão na lei antiterrorismo, nós já temos em outras legislações. Está na lei 12.850, que é das organizações criminosas, está na lei antidrogas, também as mesmas ferramentas. Então, veja, isso era mais uma questão retórica, né? Me parece até populista, essa classificação, essa briga por se classificar, né? Achando que nós vamos ter aí uma intervenção dos Estados Unidos ou de outros países. Claro, nós temos esse problema do ponto de vista econômico, submissão que existe na direita, do ponto de vista de soberania nacional, porque existe mesmo esse risco, mas se pegar a maioria dos países do mundo que seguem, por exemplo, a classificação da ONU, eles não seriam classificados como terroristas, né? O que a gente precisa, e veja bem, a máfia, ela pratica atos terroristas. Ela já explodiu o trem, já matou milhares de policiais, mas ela não é considerada organização terrorista. O PCC e o Comando Vermelho PCC também pratica atos terroristas, eu defendo isso nas minhas aulas e palestras, mas ele não é uma organização terrorista. O fato de praticar atos não equipara ao terrorismo, né? Esse é um ponto. Agora, qual a vantagem? Nenhuma do ponto de vista legal, em termos de instrumentos legais para se combater essa facção, essas facções, não haveria nenhum aumento, nenhum benefício. Tá? Então, esse é um ponto. Agora, da maneira como ficou, qual a crítica? Né? Você está perguntando qual a crítica. Veja, primeiro que unificou também todas as facções. Então, a maior delas, que é o PCC hoje, que está em 28 países fora do Brasil, que tem uma arrecadação de bilhões de dólares, ela é equiparada com uma pequena facção lá do norte e do nordeste, que tem uma atuação muito regional. Então, eu acho que isso também não é uma boa técnica, né? Você igualar organizações, duas potências ou três com as demais. Isso é um ponto, né? É como você ter uma bala de canhão para dar um tiro num camundongo, por exemplo. Esse é um ponto. Segundo ponto, que parece que passou à margem disso tudo. Essa legislação extremamente grave que foi proposta, como eu disse, eu sou um defensor, acredito que o Valfrido também, de um maior rigor nas penas, que é preciso. Não dá para também tratar o criminoso como a esquerda constantemente quis dizer, que são fruto da desigualdade social. A gente precisa tratar do problema agora, né? Então precisa de rigor. Agora, veja, você criou uma legislação que aumenta a pena de 20 a 40 anos. Essa pena pode ser agravada até por 65 anos, fora os crimes conexos, né? Então vai dar uma punição muito grande. Agora, veja, o que está de fora desse pacote anticrime, por exemplo, desse marco legal? Todos os crimes de colarinho branco, todas as organizações criminosas, por exemplo, que atuam com essas organizações ultraviolentas, mas que não pegam em arma, a Carbono Oculto, por exemplo, teria dificuldades em ser enquadrada na lei, né, no marco legal. Quem que nós vamos pegar? Vai pegar aquele criminoso do morro que está com o fuzil? Né? Essa é a questão. Eu acho que precisaria talvez um aperfeiçoamento, né, para que a gente possa realmente atingir, porque o cara que financia aquele armamento, ele não está no morro. Mais ou menos por aí. Em primeiro lugar é o seguinte, se você não tiver, vamos lá, vou voltar a esse ponto, se você não tiver uma lei antimáfia, ou chame como quiser, não quer chamar de máfia, enfim, máfia é o nome, mas vamos pensar que queiram chamar de outro nome. Tá. Se você não tiver um critério de associação, primeiro de identificação e caracterização daquele grupo, do que a lei fala? Caracteriza direito o grupo. Não é todo mundo. É isso que o Lincoln está dizendo.
São alguns. O problema são em alguns. O teu celular roubado na Avenida Paulista é o PCC que está por trás. Tá? Então, a criminalidade de rua, por isso que a gente tem que desmantelar a organização para melhorar a criminalidade de rua. Não nos enganemos. Então, a primeira coisa é identificar o fenômeno. O que é que eu estou regulando? Segunda coisa é dizer quem é que está associado ao fenômeno. Quem é líder? Quem é gerente? Quem é soldado? Quem é empresa capitalizada? Quem é empresa financiada? Qual é o fundo que gere? Até para dizer para as pessoas o que acontece se você for líder. Qual é a consequência se você for líder de uma organização criminal? Não é só fazer um assalto ou vender cocaína. Ou fazer tráfico. É estar associado é crime. Estar associado é crime. Nós não temos isso nessa lei. Porque estar associado é crime. E os vários graus de associação. Então, por exemplo, eu preciso dizer para uma empresa qualquer o que ela tem que fazer internamente para se organizar para não fazer um negócio com uma pessoa associada ao PCC. Se eu não tenho uma lei que faça isso, a lei italiana faz isso. A lei americana faz isso. A nossa lei, essa leizinha aí, esse projetinho de lei, não faz isso. E a gente fala com essa veemência, não é para maltratar ninguém. É porque as pessoas precisam disso. Não é porque nós nos achamos mais inteligentes ou melhores. É porque nós estamos vendo o tamanho do problema. Nós estamos vendo o seguinte, que os nossos filhos não vão poder viver com segurança num país. E não são os filhos só dos pobres. Os filhos dos ricos também. É importante que a gente diga isso aos ricos. Mais do que isso, daqui a pouco, um cara ganha uma licitação, alguém liga para ele e fala assim, você não ganhou não, sou eu que ganhei. Eu vou tomar a tua empresa. Daqui a pouco, um desses grandes capitalistas que tem o controle de uma companhia, às vezes uma companhia aberta, vai receber um telefone e vai dizer, você não tem mais o controle dessa companhia. Até porque, sabe o teu neto, que sai da escola às 5h30 da tarde, o fulaninho? Então eu tô aqui olhando para ele aqui agora, olha aqui uma foto dele. Isso chegou a acontecer na Itália? Sim. Sim, claro. Sim. Em muitos lugares do mundo. E está acontecendo no Brasil. A gente já sabe de gente que ganha licitação no Brasil que é morta. É morta. Porque não aceitou entregar os pontos. Isso vai acontecer mais e mais. Então, o que nós estamos falando aqui, por que nós estamos discutindo isso há 2 anos? Fizemos 2 seminários internacionais, trouxemos gente do mundo todo. O último agora, 4 dias em São Paulo. Trouxemos o diretor da Autoridade Nacional Antimáfia, trouxemos gente da Argentina, gente do México, gente da Colômbia. Por quê? E gente de El Salvador, não? Boa pergunta. Eu tive, põe todo mundo em cana, irmão. Eu tive El Salvador, né? Eu acho que a gente precisa, na verdade, é o que eu falo, as pessoas procuram soluções imediatas e simples como se elas existissem, né? Eu costumo dizer, olha, me perguntaram isso já, dá pra gente resolver o problema como resolveu El Salvador? Eu falei, perfeitamente. Só que eles são um país de 6 milhões de habitantes, nós temos 200 milhões. Eles prenderam 80 mil pessoas suspeitos em 1 ano. Né? Então nós vamos ter que multiplicar aí, vamos dizer que nós vamos prender 2 milhões de pessoas num ano, por aí, né? Mais ou menos, fazendo uma proporção. Você, na verdade, abolindo o Estado de Direito, eles são Estado de exceção. Então lá essas 80 mil pessoas foram presas sem ordem judicial e sem flagrante delito. Né? Meramente por estar ostentando uma tatuagem ou por ter um cabelo mais comprido. Agora todos estão com cabelo, inclusive os adolescentes, com corte militar, para não serem confundidos com os maras, né? com aqueles criminosos Salva Maratrucci. Do MR13. Marras, enfim, né? Marras Salva Trucci. Então, veja, você me faz uma unidade prisional para 40 mil presos. Uma unidade prisional que seja considerada segura, né? Ela teria que ter pelo menos aí 2 ou 3 policiais penais por preso. Evidentemente não é o caso lá. Então, numa unidade de 40 mil presos, você teria que ter pelo menos 100 mil policiais penais para, claro, né, com as folgas, etc., para ter uma segurança mínima. Aquilo lá, se explodir, será o maior massacre da história da humanidade. Você pode ter certeza disso. E detalhe também, né? Além de estar no estado de exceção, eles controlam a mídia. Então, eu tive conversando com policiais do FBI que estiveram em El Salvador. De fato, a criminalidade diminui muito. Se você sair prendendo todos os suspeitos, você vai prender bandido e vai prender aqueles que não são. Não é? Vai acabar com a democracia, com o Estado Democrático de Direito. Exatamente. Regras, mas veja, de qualquer maneira, você vai diminuir os índices.
Porque ninguém nem sai às ruas. Quando sai, né, já sai com a família, com os filhos, e sai com medo de ser preso. Então, a que preço? Né? E outra, controla ainda a mídia. Ou seja, não se sabe exatamente se diminuiu para 0 ou diminuiu para menos de 10, uma taxa que era de mais de 100, ou se não 200. mudou o bandido, né? Então tem todas essas questões que precisam ser levadas em conta. Eu acho que não é, na minha opinião, um bom modelo para o Brasil. Especialmente por conta... Eu acho que muitas coisas que funcionam lá fora, no mundo, e a gente fala, pô, mas olha como funciona em tal lugar, por que a gente não faz aqui no Brasil? E a gente consegue extrapolar essa ideia. Se a gente for colocar no campo político, dá para dizer que a galera de direita vai falar do modelo de segurança pública do Bukele, né, de El Salvador, e ainda no campo político, o cara de esquerda vai falar, nossa, mas olha como a China é incrível, por que a gente não traz para cá o sistema chinês? Nos dois casos, o argumento é inválido. E talvez... a principal ponto de observação aqui do porquê que é inválido essas teses é justamente o tamanho, o número de pessoas, né? E isso sem falar em cultura, sem falar numa porrada de características que cada povo tem. E se a gente for falar de legislação de internet, por exemplo, a gente também tá fazendo merda aqui, tá? Porque a gente tá copiando uma parada que funcionou na Europa, mas não sei se a gente debateu o tanto que deveria ter debatido aqui, da mesma forma que esse PL aí... talvez não tenha sido, especialmente depois que não foi nada debatido. Não foi debatido. Não foi debatido. Ele foi apresentado 3 horas depois da nomeação. Né? Então, talvez aí, foi 6 substituições, 6... 5. 6. Foram 6. À noite ainda, antes da votação, teve mais uma. Foram 6. As pessoas te consideram um cara de esquerda, Lincoln? Não. Agora você me assustou. Você diria isso? Não, eu acho que eu sou considerado, eu também não sou de direita, eu sou um cara técnico, né? Eu nunca tive, vamos dizer, claro, eu tenho as minhas preferências, guardo comigo. Eu te pergunto por quê. Mas não, elas me consideram, pelo menos até onde eu sei, me consideravam, né? Pelo menos até eu debater esse PL, me consideravam um cara de direita. Mas não é horrível que a gente tenha uma polarização sobre esse assunto? Essa pergunta ela é muito boa pelo seguinte, o cara não quer... prender discriminadamente, o cara não é favorável a passar fogo, a atribuir a um agente policial o poder de ser investigador, ser juiz e ser carrasco numa fração de segundos. Se o cara não admite isso, o cara é de esquerda. Ou se o cara acha que tem que ter punição, que tem que ter repressão racional, que respeite direitos humanos, que respeite o direito das pessoas, então o cara é de esquerda. O que nós estamos falando aqui é basicamente o seguinte, de técnica e de instrumentos. Qual é o melhor instrumento para comer um bife? Tem 2. Faca e garfo. Você pode comer com a mão. Não é bonito e não é eficiente. Não é? Nem muito dinheiro. Você pode tentar comer com um canudo. Impossível. O que nós estamos falando aqui é de gente que quer comer bife com a mão ou gente que quer comer bife com um canudo. Nós estamos sugerindo comer com garfo e faca. É isso. Entendi. Isso não é ser de esquerda nem de direita. Pois é, mas não é interessante que no debate, o debate está prejudicado. Porque ao colocar tudo que não pertence ao meu campo, tudo que não estritamente pertence ao meu campo, eu pego e jogo do outro lado, no outro campo, eu empobreço o debate a ponto de eu não quero nem ouvir o que o cara que discorda um pouco do que o meu grupo está dizendo, porque esse cara é um extremista do outro lado. Mas que é uma loucura. É esse o trabalho de conscientização que a gente está tentando fazer e que você está nos ajudando enormemente e a contribuição ao trazer aqui. A contribuição está no livro. A contribuição, o que a gente está dizendo é o seguinte, todo mundo sabe que eu sou um cara do campo progressista, não é novidade para ninguém. Ele não é um cara, ele é um promotor que combate o PCC desde os anos 90. Nós dois somos patriotas de verdade, assim como você como todos os brasileiros e brasileiras que querem ajudar o Brasil. Eu sou advogado de contencioso empresarial. Eu não tenho nada a ver com segurança pública. Estou há 10 anos estudando segurança pública. Usando os meus recursos próprios para fazer seminários. Mas por quê? Porque eu acho que nós não vamos ter país em 5 anos. Não teremos país em 5 anos. De verdade, eu acredito nisso.
Nossa, Eu penso da seguinte maneira, né? Eu vou dar um exemplo com relação a uma operação. Tá. Eu já participei de milhares de prisões. Graças a Deus nunca tive